Se você não aguenta mais ouvir notícias sobre coronavírus, eu acredito que nada melhor do que começar esse vídeo com uma boa notícia. Foi divulgado que a Universidade de Oxford já está desenvolvendo e testando, inclusive em seres humanos, uma vacina contra o coronavírus. Então, se Deus quiser, se os testes derem resultado, se for um sucesso, logo logo teremos a vacina. E se você quiser assistir um vídeo meu sobre o coronavírus, eu deixarei aqui no canto superior direito um dos vários vídeos que eu falo sobre o assunto, que praticamente é o principal assunto no mundo, então não tem como fugir dele. Mas eu quero sair um pouco desse tema coronavírus para falar algo que Deus tem inquietado meu coração há muito tempo. Eu já dei uma pincelada nesse assunto em outros vídeos, falando sobre o universo nerd, sobre o universo dos super-heróis. Mas agora eu quero falar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais assim, aberta, transparente, a respeito do que tem acontecido com o universo dos super-heróis. Porque se pararmos para pensar no mundo nerd, cinematográfico, nos cinemas, desenhos animados, histórias de quadrinhos, os vilões estão muito mais populares que os heróis. Eu teria que dizer nomes aqui porque para que você possa realmente entender o que está acontecendo. Vejamos o caso dos vilões. Até pouco tempo atrás os vilões eram, as crianças pelo menos, elas torciam contra os vilões e os heróis torciam a favor dos heróis, tudo. Só que no meio, assim, essas duas principais empresas, as duas principais franquias de super-heróis do mundo, Marvel e DC, se você parar para pensar, o próprio cinema tem investido nisso, porque vejamos o caso do Guerra nas Estrelas, em que o Darth Vader, que é o maior vilão da história, acaba se tornando mais popular que o filho dele na franquia, o Luke Skywalker, que é o herói. Aí no caso da terceira trilogia, que acabou no ano passado, se eu não me engano, a Rey Skywalker seria a mocinha. Eu não sei o que aconteceu com ela, porque eu não assisti o filme, porque praticamente acabaram com a franquia. Eu assisti só o primeiro filme da terceira trilogia, mas os outros dois eu não assisti porque praticamente acabaram com a trilogia, acabaram politizando tudo, virou um negócio, uma aberração. Mas enfim, a verdade é que os vilões estão cada vez mais populares, estão usando a mídia, a indústria cinematográfica, televisão, enfim, está usando a justificativa de que para você precisa saber por que fulano de tal é vilão, por que ele se tornou vilão. Então a pessoa vai na Malévola, por exemplo. Por que a Malévola virou vilã, virou rainha má tal? Então a pessoa acaba torcendo para Malévola. Os Minions, por exemplo, os Minions eram aqueles bichinhos amarelinhos tal que as crianças gostam muito, usa em festa de aniversário com esse tema, mas na verdade os Minions são assistentes de vilões, como meu malvado favorito, por exemplo. Até mesmo entre os próprios heróis existem pessoas tipo Spawn. Na DC Comics tem o Spawn, que acho que ele briga com o diabo, não sei, um negócio assim. E na Marvel tem o Motoqueiro Fantasma também, que tem uma coisa, envolvimento com o demônio. Tem o Hellboy, o Justiceiro, que seria um herói, só que o cara tem sede de vingança, mata praticamente por prazer. Enfim, são coisas que aparecem para desviar a pessoa do caminho de Deus. Não tem outra explicação, porque até mesmo no caso dos vilões, na DC, temos dois vilões que se tornaram mais populares e mais
reverenciados, mais assim, celebrados do que os próprios heróis, como o Coringa e a Arlequina. O Coringa ganhou um filme próprio e a Arlequina ganhou até grupo, assim, uma trupe, pessoas em volta dela, ela virou heroína. Mas na verdade ela é vilã do Batman. E o próprio Batman é um anti-herói. Porque se para pensar na história do Batman, em como o Batman ele se comporta, né, nas histórias de quadrinhos, nos filmes, desenhos e tudo mais, o próprio Batman é um anti-herói porque ele está sempre fugindo da polícia, está sempre se escondendo, ele faz as coisas, ele é perseguido lá pelo... tem o comissário Gordon, que é o coberta, tudo, mas ele é perseguido, é uma pessoa, praticamente um fora da lei que está salvando vidas. Ele tem um monte de vilões em volta dele, praticamente a quantidade de vilões que o Batman tem é maior do que todos os super-heróis juntos. E muitos desses vilões são mais populares que os próprios heróis, como eu falei já no caso do Coringa e da Arlequina. Então, e tem também o fato de que pelo menos 2 desses heróis são deuses mitológicos, como o Thor e a Mulher Maravilha. Sobre a Mulher Maravilha eu falarei mais tarde. Mas eu quero falar apenas aqui por que os vilões estão mais populares que os heróis. Primeiro porque os heróis perderam seu encanto, perderam seu fascínio, as pessoas se desiludiram com os heróis, na verdade. Então, o que a indústria cinematográfica fez, o que a indústria dos quadrinhos, dos desenhos fez? Ela popularizou os vilões, humanizou os vilões para mostrar para as pessoas por que os vilões se tornaram vilões, porque os vilões durante muitas décadas sempre foram mostrados como seres diabólicos, seres sem nenhum sentimento, sem nenhuma empatia pelo próximo, que eram maus, praticavam maldade por puro prazer, puro divertimento e tal. Só que nessa tentativa de humanizar os vilões, de explicar para o público por que eles se tornaram vilões, eles acabaram fazendo com que o público gostasse dos vilões. Como no caso do Darth Vader, da Malévola, enfim. Então as pessoas estão mais... porque, infelizmente, a própria Bíblia já previa isso. Por exemplo, no Salmo 14, versículos 1 a 3... o salmista, no caso Davi, alertou o seguinte: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, o fascínio pelos vilões e a transformação de heróis em anti-heróis reflete exatamente a condição do ser humano, a condição da humanidade pecadora, porque o universo nerd, o universo dos super-heróis, é um universo corrompido, um universo perverso, onde o mal está sempre triunfando e o bem está tentando superar, está tentando incessantemente, infinitamente vencer o mal. Mas o mal sempre acaba triunfando de alguma maneira. Ou seja, o que era antes era o contrário. O bem sempre triunfando sobre o mal. Os vilões se dando bem, os heróis se dando bem e os vilões se dando mal. Com o tempo passou porque o público não estava... os telespectadores estavam tão fascinados pelo proibido, pelo corrupto, pelo oculto, pelo sombrio, que acabaram, a própria indústria cinematográfica, os quadrinhos, os desenhos e tal, acabou atendendo essa sede do público pelo proibido, pelo oculto, pelo sinistro, pelo sombrio, e os vilões acabaram se tornando mais populares que os heróis. E os heróis acabaram sendo transformados em anti-heróis. Já quiseram até transformar o Capitão América num nazista. Pra você ter uma noção do quanto esse universo nerd é corrupto. E esse trecho que eu falei do Salmo 14, ele é repetido aqui e acrescentado. Muito mais coisas são acrescentadas aqui em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 18. Pois que somos todos nós mais excelentes
De maneira nenhuma. Ou seja, nós, seres humanos que seguimos a Deus, que tememos a Deus, não somos mais excelentes do que aqueles que vivem apontando o dedo para nós, querendo nos confrontar, querendo nos ameaçar, nos perseguir. E pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado, porque no caso os judeus se justificavam e os gregos estavam eram idólatras, tal. E inclusive isso tem a ver com a Mulher Maravilha também, sobre o qual falarei mais tarde. Aí no versículo de Romanos 3, versículo 10 até o 18, continuando. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta o sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse texto explica muita coisa sobre o que o mundo de hoje valoriza. Então, são textos, esses textos que eu li, primeiro de Salmo 14, depois Romanos 3, são textos autoexplicativos, que explicam por que os vilões se tornaram mais populares que os heróis, e os heróis estão se tornando anti-heróis. São heróis cada vez mais corruptos, cada vez mais perversos, cada vez mais pervertidos. Tem a Mulher Gato também. Além do Coringa e da Arlequina, tem a Mulher Gato também, que chegou a ganhar filme próprio. Ou seja, são 3 vilões do Batman, o Batman que é o anti-herói, com 3 vilões que se tornaram mais populares que o próprio Batman. Então, só para completar aqui, por que eu falei tanto da Mulher Maravilha? Porque a Mulher Maravilha é uma das heroínas mais cultuadas, mais reverenciadas atualmente. Não só por causa do feminismo, mas também por causa do fato dela ser uma deusa. Que se você for lá, na origem da Mulher Maravilha, pesquisar sobre a Mulher Maravilha, sobre a origem da personagem e tal, a história da personagem, é a reencarnação da deusa Diana, ou Artemis, como dizem os gregos. Só que, em primeiro lugar, reencarnação não existe. Reencarnação é uma doutrina pagã. Se você for lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a palavra de Deus é clara. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, oferecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam pela salvação. Então, em vez de nos espelharmos em Jesus, que nunca pecou, que deve ser o nosso modelo maior, Jesus deve ser o nosso modelo maior, porque ele nunca pecou, nós nos espelhamos em pessoas corruptas. Porque na mitologia greco-romana, onde na mitologia grega, Zeus era o deus máximo, o deus supremo, e o equivalente romano era Júpiter. Então, são deuses, os deuses da mitologia greco-romana são deuses corruptos, com as características semelhantes dos seres humanos. A única diferença entre os deuses do Olimpo, no caso, os deuses greco-romanos e os seres humanos, é que é a imortalidade. Mas, se você olhar bem, pesquisar bem sobre mitologia greco-romana, as divindades greco-romanas eram corruptas. Porque eles tinham ciúme entre si, eles queriam um derrubar o outro, faziam a humanidade sofrer por prazer, enfim. E aqui no caso, Artemis ou Diana é praticamente, se você olhar a origem da Mulher Maravilha, é uma divindade, ela é a reencarnação, na história, é a reencarnação da deusa Diana, ou Artemis. E se você quiser saber quem era Diana ou Artemis na mitologia, ela tem um templo na cidade de Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo, um templo gigantesco de marfim. E esse templo trazia muito lucro para as pessoas da cidade, acho que era uma das principais atrações da cidade. Havia muita peregrinação até essa cidade de Éfeso, que Éfeso ficava no oeste da atual Turquia. E o apóstolo Paulo foi para lá, tudo.
E eu gostaria de ler somente um trecho do livro de Atos para mostrar para você o quanto esse fascínio, essa veneração pela Mulher Maravilha pode se tornar uma maldição para todos nós, principalmente para nossas famílias, para nossas crianças. Vejamos aqui o que diz Atos capítulo... Deixa eu ver aqui. Quando Paulo foi para Éfeso, houve no caso Demétrio. Demétrio fez um bastante estardalhaço por conta da passagem do apóstolo Paulo por lá. E deixa eu só procurar aqui rapidinho. Achei aqui. Atos 19, a partir do versículo 23. Tava lá os cristãos em Éfeso. Muitos se convertiam, queimavam seus livros de artes mágicas e tal. Os comerciantes perdiam seu lucro porque as imagens dos nichos da deusa Diana estavam sendo destruídos. Então no versículo 23 está escrito assim, no capítulo 19, de Atos 19: E naquele mesmo tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que faziam de prata nichos de Diana, que é a Mulher Maravilha, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venceram a ser destruída. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E ficaram a tarde inteira gritando: Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Ou seja, praticamente confrontando, praticamente blasfemando contra Deus, invocando a deusa Diana, que hoje é invocada. A deusa Diana, ou Artemis para os gregos, é invocada sob a forma de Mulher Maravilha. Portanto, se você parando para pensar, tome muito cuidado, porque se você reverencia de alguma maneira a Mulher Maravilha, seja com camiseta, seja com fotos, temas para festa de aniversário, seja lá o que for, tome muito cuidado, porque você pode estar trazendo idolatria para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Portanto, elimine a Mulher Maravilha da sua vida, porque você está trazendo uma personagem idólatra, praticamente uma representante da idolatria greco-romana para sua casa, para sua família. Então isso aqui é um alerta que fazia muito tempo que eu queria dar, e eu estava criando coragem, finalmente Deus me deu coragem para fazer isso. Muitos podem até não gostar, mas é Deus falando aos corações de muitos aqui. Elimine a Mulher Maravilha da sua vida. Vê como tudo aquilo que você que estiver afastando você de Deus. Tome muito cuidado. Então que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Eu até dependo se quiser.